Vou estar lendo aqui nesta noite o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 em diante, até o 70. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 em diante. Capítulo 6, ele conta a história da multiplicação do pão. Ele conta a história de Jesus anda sobre as águas. E também conta o sermão de Jesus sobre ele anunciando como ele sendo o pão da vida. Então Jesus, após o milagre dos pães, ele passa pela experiência, os discípulos passam pela experiência com Jesus, ele andar sobre as águas. Depois ele chega do outro lado do mar e começa a fazer um sermão, fazer algumas confirmações, algumas afirmações sobre a sua pessoa, sobre o seu ministério. E no capítulo, versículo 60, conta aí o desfecho desses fatos. Fala assim: ao ouvirem isto, ou seja, ao ouvirem o sermão, as manifestações que Jesus havia feito aqui nos versículos anteriores, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportar? Sabendo em seu íntimo que o seu discípulo estava se queixando do que estava ouvindo. Estavam se queixando do que estavam ouvindo. Jesus disse-lhe: isso escandaliza. Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Isso foi um problema aqui que quem ouviu ficou escandalizado, ficou enraivecido. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus, porém, disse aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, dos 12. Todavia um de vocês é um diabo. Esta é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus no capítulo 6. Jesus está falando isso aqui em consequência de simplesmente isso aqui. Jesus foi indagado. Jesus está do outro lado do mar. Alguém perguntou alguma coisa para Jesus. Jesus respondeu assim no versículo 26, para assim: olha, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Aí eles continuaram a questionar e Jesus respondeu outra pergunta. A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Mais uma vez Jesus declarou: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão dos céus. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E Jesus afirmou: eu sou o pão da vida. Diante dessas afirmações, Jesus encontrou resistência, Jesus encontrou oposição, e ele ficou assim, um momento tão assim, insultado,
no versículo 43, ele fala assim: parem de me criticar. Parem de me criticar. Aí ele disse essa palavra que foi uma palavra chocante para aqueles discípulos e ouvintes daquele dia. Ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Aí quando ele disse isso, aí eles simplesmente escandalizaram ainda mais. Então o contexto dessa expressão que nós estamos falando aqui é esse discípulos que abandonam a Jesus. O contexto é esse aqui dos versículos anteriores. Agora, a pergunta que se faz é essa: qual a possibilidade de alguém ainda abandonar a Jesus? Qual é a possibilidade de alguém desistir de seguir a Jesus, de voltar atrás? É esta questão que está no ar. Isso, na verdade, irmãos, faz parte da vida, da relação Deus com o homem, Deus com o seu povo, né? Nós encontramos o famoso Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés é um cântico muito, muito bonito, a exaltação a Deus. Mas Moisés, nesse cântico, ele fala uma expressão muito, muito forte. Ele fala assim: Jesurum, né? Que é o mesmo que Jerusalém, engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou pesado e fardo de comida. Abandonou o Deus que o fez, rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Então, esse problema é um problema corriqueiro, né? É um problema que acontece na história da relação Deus e o seu povo, Deus e seus filhos. O profeta Isaías, ao introduzir o seu capítulo, o seu livro, no capítulo 1, o versículo 1 é um versículo interessante, mas no capítulo 1, versículo 2 ao 3, ao 4, ele fala assim: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Então nós encontramos, portanto, nesse processo, nessa caminhada, essa jornada entre Deus e o seu povo, Deus por algumas vezes faz esse tipo de reclamação, esse tipo de observação é relacionado a esse abandono que algumas pessoas o fazem. E Jesus, no seu ministério que durou aqui 3 anos, o ministério terreno de Jesus durou 3 anos, onde ele fazia milagres, fazia maravilhas, pregava, ensinava, exortava o povo. Ele experimentou esse fato. Em algum momento ele foi desprezado, foi abandonado, foi rejeitado. As pessoas voltaram atrás, né? E deixaram de segui-lo. Mas acontece, meus irmãos, que na verdade esse fato aconteceu lá no Antigo Testamento, aconteceu no começo do ministério de Jesus, e acontece aí na trajetória da igreja, nesse trajetória que dura já 2000 anos. Nós temos história de pessoas que encontraram razões e motivações para também fazer o mesmo. Então a verdade é que em todas as épocas, alguns discípulos, alguns seguidores de Cristo também podem proceder dessa forma. A gente, ao observar as razões pelas quais essas pessoas agiram assim, aí tem que concluir que as razões continuam sendo as mesmas.
as razões lá de Moisés, ao apresentar o canto de Moisés com aquela expressão, as razões do profeta Elias fazer aquela colocação, razão de Jesus também passar por essa experiência, as razões são as mesmas, não mudou, as razões continuam sendo as mesmas. Na verdade, a expressão aqui dura é essa palavra, né? Como pode suportar? Então essa é a primeira reclamação, primeiro queixume, primeira oposição dos seguidores de Jesus, dos ouvintes de Jesus, foi essa palavra dura, né? Palavra insuportável, né? Eles queixavam das palavras de Jesus, das afirmações de Jesus, né? E na verdade eles ficaram murmurando, e por a murmuração eles escandalizaram, né? Chegaram a ponto de escandalizar com Jesus. Aí observa-se claramente no texto que Jesus fala assim, pois Jesus sabia desde o princípio quem deles não iam crer. Jesus sabia desde o princípio quem não ia crer, e sabia também quem ia traí-lo, né? Ele sabia quem não ia crer e sabia também quem ia traí-lo. O que a gente percebe é que na época de Jesus, havia uma ação do espírito de demônios, né? O espírito de demônio que provocava esse sentimento de decepção com a palavra do Senhor. O espírito de demônio que estava sobre Judas Iscariotes, né? Mas que também esse mesmo espírito estava presente ali, roubando do coração das pessoas a palavra que era semeada, não é? E esse espírito de demônio fazia tudo para que as pessoas não compreendessem a palavra e não interessassem pela palavra também, né? Então na verdade era uma ação de Satanás, né? Do inimigo, nesse objetivo de complicar, de impedir, de atrapalhar a verdadeira compreensão do que era o que Jesus pregava. Faltava a alguns a capacidade do crer, sabe? Faltava a alguns ali nos ouvintes a capacidade do crer, e é isso que está em voga, essa capacidade do crer. A gente precisa valorizar esta bênção. A gente precisa valorizar esse dom. A gente precisa valorizar essa graça do crer. Porque nem todos conseguem crer como você acredita, sabe? Nem todos alcançam o patamar, o grau, a desenvoltura, a maturidade que você alcançou de crer, né? Como alguns tinham dificuldade de crer o que Jesus falava. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé não nasce de outra fonte. A origem da fé é a palavra do Senhor. Esta palavra gera no coração do homem a fé, né? E a fé, portanto, gera esta crença naquilo que é mistério, naquilo que só quem acredita pode dizer que acredita, né? Então a fé, a fonte da palavra, da fé, portanto, é a palavra do Senhor Deus. No capítulo 3, versículo 18 de Efésios, fala assim: e assim, para poder descompreender com todo o santo qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, e assim a palavra de Deus cresça dentro de vocês, assim Cristo manifeste dentro de vocês, assim a fé seja desenvolvida dentro de vocês, assim vocês consigam ter maturidade para crer, para compreender, para entender a grandeza, a magnitude, né? O comprimento, a largura, a profundidade da obra, do mistério, da pessoa, da fé, da salvação, da pessoa de Cristo, daquilo que Ele diz para nós. Então isto era a proposta que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, estava dizendo. Quando nós temos aqui
em João capítulo 20, versículo 30 e 31, nós temos uma expressão que diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais, e que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenha vida em seu nome. Então o propósito dos escritos da Bíblia, os propósitos dos testemunhos da Bíblia, o propósito aí dos relatos, dos registros bíblicos, a proposta é essa, para que eu e vocês creiam que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o ungido de Deus Pai, para que nele, em Jesus, nós tenhamos vida. Então esta é a proposta da Bíblia, tá? O registro foi escrito aqui não para ser um fato histórico, não para ser meramente um lugar de você pesquisar fatos passados. Não, a Bíblia foi escrita para que nós cremos naquilo que Jesus disse, Jesus faz e que Jesus é. Essa é a proposta. Muito bem, meus irmãos. A história da vida espiritual a gente conhece muito bem. A gente conhece muita história de alguém que começou e não deu prosseguimento. Você conhece alguém assim? Alguém começou e não prosseguiu. A Bíblia compara como alguém que começa uma construção e para pela metade. As pessoas passam e esse camarada não sabe fazer conta. Esse camarada não sabe fazer projeto, não sabe fazer uma programação de vida, não sabe o que quer. Começou e está aí, como uma construção inacabada, uma construção aí sem o devido o término. É a vida de alguém que começa e desiste, recua. Esse é o problema. Muitos desistiram de continuar a crer. Existe hoje, meu irmão, existe um processo demoníaco nas ações espirituais, nas ações aí do mundo espiritual, vendendo, pregando, insinuando. É a seguinte: a gente precisa desconstruir o que nós aprendemos a crer. Nós precisamos destruir aquilo que foi impregnado em nós pelos nossos pais, pela nossa igreja, pelo pastor que impôs a nós uma doutrina, um ensinamento. A gente precisa ficar livre dessa crença que foi imposta a nós. Está aí, está impregnada. Pessoas pregando, homens interessantes aí, filósofos, psicólogos, sociólogos, professores universitários, pós-graduado, mestrado em algumas matérias, que gastam o seu tempo, gastam a sua inteligência, procurando desconstruir aquilo que foi construído de nós e causou a nossa base da nossa crença, a razão da nossa fé. Isso é proposta do mundo espiritual. A gente precisa ter cuidado, portanto, com os nossos filhos, os nossos adolescentes, até a pessoa ficar um pouco vacilante nas propostas da vida, porque existe essa pregação, de desconstruir o que você um dia acreditou. É a desconversão, desconversão. É uma proposta simplesmente diabólica, simplesmente perversa, danosa, que está presente aí nas mídias, nas redes sociais, nas faculdades, enfim, nos cursinhos da vida. Alguém pregando, querendo desconstruir o que você um dia aprendeu a crer. Muito bem, a gente, quando observa aqui o texto, quando a gente vai analisar aqui os porquês, de que essas pessoas
escandalizavam com Jesus? Por que essas pessoas rejeitaram a Jesus, queixavam de Jesus, voltaram atrás e deixaram de segui-lo? A gente observa 3 coisas bem práticas, bem definidas aqui. Primeiro, o que Jesus falava não lhes motivava. O que Jesus falava não dava motivação para eles. Entendeu? O que Jesus pregava, o que Jesus ensinava, não provocava motivação. Ou seja, as motivações daquelas pessoas quanto à vida, quanto à existência, quanto à fé, quanto à religião, quanto à espiritualidade, não conferia com as mesmas motivações de Jesus. E aí era o problema. Quando as minhas motivações não conferem com as motivações de Jesus, eu vou entrar em choque. Eu vou contrariar, eu vou criticá-lo, eu vou rejeitá-lo, eu vou questioná-lo. Aí, portanto, é o primeiro problema. É o problema das motivações pessoais de uma pessoa residir tão somente naquilo que é coisa humana, tá? Coisa carnal, coisa pessoal, coisa material. Então, Jesus, essas pessoas não estavam interessadas em nada que se dizia eternidade. Eles não estavam interessados em coisa que dizia aquilo que é além do comer, vestir, divertir e assim por diante, né? Eles estavam interessados mais na resultado da política, resultado da economia, resultado da sociedade. Enfim, aquelas pessoas não casaram, não comungaram as suas motivações com as mesmas motivações que Jesus lhes falava. A segunda coisa que a gente pode extrair aqui é que o que Jesus pregava não era para eles interessante, tá? Não era interessante. Os seus interesses não estavam no mesmo interesse que de Jesus. É complicado quando os interesses não combinam, né? Os interesses não se casam. Então, claramente se percebe que aquelas pessoas que não iam crer mesmo em Jesus, é porque o que interessava a Jesus não interessava a eles. Eles não estavam conectados, não estavam pensando, não estavam conciliando os interesses que eles tinham sobre religião, sobre fé, sobre espiritualidade, com o mesmo interesse que Jesus pregava no seu sermão, dizendo: eu sou o pão da vida. Aí, e a outra coisa é que a gente fica claro aqui, é o que Jesus falava, não conseguia atingir o espírito daquelas pessoas, não atingia o espírito, não atingia o espiritual, não alcançava o íntimo maior da pessoa, ou seja, o limite e a dimensão de suas motivações e seus interesses era pura ordem carnal, pessoal, política e humana. Então ficaram impedidos, ou ficaram dificultando o ponto de a palavra de Deus não penetrar no espírito, não alcançar o espiritual, não alcançar o homem no seu centro de vida para fazer uma mudança radical. Ou seja, a palavra que Jesus pregava residia tão somente nas emoções, no pensamento humano, e não ia para o coração do homem. E as coisas espirituais acontecem, ela é compreendida, ela é entendida no espírito do homem. É no espírito do homem que Deus faz a obra dele. No espírito do homem que Deus transforma a pessoa. É no espírito do homem que Deus revela quem ele é. É o espírito do homem que renasce, que é recriado para crer naquilo que é espiritual. E o que é espiritual discerne espiritualmente falando. Então, meus irmãos, nós temos aqui esta expressão. Eu queria observar com vocês livro de Colossenses capítulo 2 versículo 8. Eu gosto muito eu gosto muito de fazer aplicação com esse versículo nesse contexto que eu estou falando. Fala assim: tenham cuidado para que ninguém vos escravize
com filosofias vãs e enganosas. Tenha cuidado, para que ninguém vos escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Eu gosto muito da profundidade, da extensão, da aplicação desse versículo. Então Paulo escrevendo aqui, olha, cuidado, gente. Imagina hoje, se Paulo teve essa preocupação hoje, imagina hoje, quantas ideias paralelas, ideias filosóficas, e algumas tradições humanas, algumas conclusões humanas, e as pessoas hoje é muito raquítica, muito medíocre, muito pequena, em aceitar qualquer coisa como sendo verdade, porque a pessoa falou, o mestre falou, o fulano falou, o professor falou, e a pessoa começa a admitir aquilo como sendo uma boa coisa na vida, Então o apóstolo Paulo falando aqui nesse texto, falou, cuidado, para que as filosofias vãs, as subtilezas humanas vos escravize, e vocês ficam escravos de coisas que são meras tradições humanas, meros fundamentos de ordem humana, e não tem nada a ver com Cristo. Isso aqui falando para cristão, para igreja, meus irmãos. Não foi para não crente, não. Para crente. Para crente. Aí eu tenho então essa exortação bem pesada. Jesus, na sua relação com seus apóstolos, viveu momentos terríveis, marcantes, e que a gente precisa reportar, porque houve um momento em que os seus apóstolos também abandonaram. Os seus apóstolos também abandonaram. Tanto o livro de Mateus, quanto o livro de Lucas, quanto o livro de João, relatam este abandono de Jesus em 3 perspectivas diferentes. Em três entendimentos diferentes. Jesus falando sobre a perspectiva, Jesus falando sobre a possibilidade que aqueles discípulos tinham em abandoná-lo. Aí eu queria observar com vocês essas 3 perspectivas. Primeiro, a de Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 31. 26, 31 fala bem assim: então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Está escrito, e está falando uma expressão profética: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Era um fato profético. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, Senhor. Aí Jesus respondeu: Pedro, assegura você que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Irmão, não confia em você, não, tá? Não dependa da sua força, não. Não dependa, quem está em pé, segure para não cair. Não dependa do seu conceito de fortaleza pessoal, de machista, de homem poderoso. Não confia nisso, não. Não confia na sua natureza pessoal. Dependa do Espírito de Deus, para você prevalecer diante de todas as possibilidades de um homem ou uma mulher, de um crente abandonar de Cristo. Então Pedro aqui falou na autoridade da carne, na brabeza, na força do braço. Ainda que todos te abandonem, eu nunca, jamais vou te abandonar. Jesus não é assim, Pedro. Infelizmente você não tem maturidade ainda, você não tem profundidade ainda.
para ser quem você pensa que é. Você tem que passar por alguns testes, algumas provas. Você tem que receber o Espírito Santo na sua vida. Você tem que passar por algumas consciências mais profundas para você de fato cumprir esta palavra. Porque esta noite ainda você vai me negar 3 vezes. E de fato aconteceu. Aí diz o versículo 35 assim: mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E versículo seguinte, o texto seguinte fala assim: e todos os outros discípulos disseram o mesmo. Não foi só Pedro, todos disseram o mesmo. E ninguém conseguiu honrar essa palavra, não segurar essa palavra. Aí, na perspectiva de Lucas, capítulo 22, o mesmo texto, mesmo fato em Lucas 22, 31, 34, veja bem, 31, 34 fala assim, Lucas 22, 31, 34. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. E quando vocês se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu assim, em vez de acatar a palavra de Deus, em vez de concordar com a palavra do Senhor, ele falou assim: olha, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Mas Jesus respondeu: pois é, Pedro, eu digo a você que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Então aqui, na perspectiva de Lucas, que é o mesmo fato, na perspectiva de Lucas, era a ação de Satanás. Era uma ação de demônios que tentavam enfraquecer, que tentavam destruir, que tentavam acabar com as motivações, com os interesses, com a perspectiva, com aquilo que foi ensinado, com aquilo que foi aprendido. É uma ação de Satanás. A perspectiva de Lucas. E é fato, né? Então Jesus disse assim: olha, Simão, Satanás pediu vocês para peneirar trigo. A gente tem que ter consciência, irmão, que na vida espiritual não existe essa de que nós estamos imunes do inimigo querer nos acabar com a gente. A gente tem essa perspectiva de que nós vivemos numa maré tão boa que nada pode ser o contrário. Não iluda o inimigo. Diz a Bíblia que ele é como um leão que está ao nosso derredor, querendo nos triturar, nos esmagar, acabar com a gente. Se o inimigo consegue fazer uma arruaça dessa na vida de uma pessoa, ele faz festa. Quando uma pessoa que segue a Jesus é atingida por as suas setas malignas, as suas ideias perversas, para ele é festa, é vitória. Ele canta de galo quando alguém que servia a Jesus desistiu, recuou, escandalizou, murmurou e assim por diante, abandonou Jesus. Para ele é uma vitória, para ele é motivo de festa. Então, na perspectiva de Lucas, a gente tem que ter consciência que Satanás atua nessa proposta, nessa intenção. Então não se iluda, não se acomode pensando que as coisas
acontece só com os outros, não acontece com você. João capítulo 13, a perspectiva de João, esse mesmo texto, João capítulo 13, do versículo 36 ao 37, nós temos assim: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? O mesmo acontecimento. Aqui foi outra perspectiva que o apóstolo João viu o fato. Para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, Pedro? Vocês não podem ir seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Aí Jesus respondeu a mesma pergunta: você dará vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então nós temos aqui 3 perspectivas dos evangelistas acerca do mesmo texto. Então aqui a gente tem a perspectiva do homem falando a força do braço, da autoridade pessoal. Nós temos que a perspectiva de que isso é uma proposta de inimigo, querer fazer nós recuarmos. E tem aqui a proposta de Pedro, que ele não entendendo o objetivo maior de Jesus, ele: para onde o senhor seguir, onde o senhor for, eu irei. Aí ele não entendeu isso. Agora, meus irmãos, a pergunta é que a gente faz nesses dias é assim: qual que é a possibilidade de eu, Daniel Delmon, abandonar Jesus? A pergunta que eu faço é essa: qual que é a possibilidade? Existe? Se eu falar, eu morro, mas isso acontece. Eu estou sendo Pedrão, não é o Pedrão lá, né? Eu estou agindo como ele. Se eu falar, mas eu por Jesus eu morro, eu bato, eu brigo, estou falando com Pedro na cara. Irmão, então eu preciso fazer essa questão: será que eu posso? Há possibilidade para mim abandonar Jesus? Deixa eu falar para você uma coisa aqui nessa noite. Primeiro, isso é recorrente. Isso é recorrente. Eu conheço muita gente que eram pregadores, famosos, profetas, abandonaram Jesus. Eu conheço muitas famílias que era bênção na igreja, abandonaram Jesus. Eu conheço pessoas que eram da igreja e viraram espíritas. Eu conheço, já vi história de pastor que virou sacerdote muçulmano. Brigou com Jesus literalmente. Brigou com Jesus literalmente. Então, meus irmãos, eu quero aqui fazer você ter consciência de uma coisa: o que permite acontecer comigo ou com você um fato como este? Primeira coisa, entenda a coisa: acomodação na vida de comunhão. Não se acomode com a sua comunhão que você tem. Melhore-a, desenvolva, acrescente mais, aprofunde mais, viva mais essa comunhão que você tem no Espírito de Deus. Porque se isso não for alimentado, acaba. Se isso não for alimentada, seca. Se isso não for alimentado, é destruído. Então, por favor, não acomode com a sua vida de comunhão. Tenha comunhão com Deus de manhã, de tarde, de noite. Pensa em Deus na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de almoçar, na hora de passear, na hora de sair. Ative a sua comunhão com o Senhor. Não acomode com a sua comunhão espiritual. Melhor, não conforme com este mundo, mas acrescente, desenvolva. Olha,
Outra coisa, enfraquecemos os pontos vitais da vida espiritual. Irmão, a proposta de Satanás é enfraquecer os pontos vitais da nossa vida espiritual, tá? Os pontos vitais, aquilo que sustenta a casa, sabe? Aquelas colunas que mantêm a casa em pé. O diabo, ele vai lá querer destruir exatamente essas colunas, essas bases. É ali que ele mexe. Ele mexe com aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial. Ele mexe com aquilo que é valor definido da vida espiritual. Ele começa a botar interrogação, começa a colocar dúvida, começa a enfraquecer a alegria da salvação, começa a tirar a certeza da esperança, começa a tirar aquele contentamento, aquele prazer de cultuar a Deus, e começa esses alicerces vitais da vida espiritual serem enfraquecidos. Quando isso acontece, você se candidata a fazer o mesmo que eles fizeram. Agora, outro fato verdadeiro é esse: quando deixamos sermos influenciados por ideias, pensamento e conclusões que faz mal à fé. Tem uma frase que eu gosto muito de usar no casamento, é assim: quando Deus quer abençoar uma pessoa, Ele põe uma pessoa ao seu lado, né? Quando Deus quis abençoar o Alex, Ele pôs a Rayane no lado dele. O Alex mudou a vida. Mudou a vida. Agora, quando o diabo quer estragar uma pessoa, ele põe outra pessoa ao seu lado. Ele sabe também que essa tática é mesmo, sabe? Quando o diabo quer enfraquecer seus pontos vitais, ele põe aquela amiga que critica de crente, que zomba da Bíblia, que escarnece de Deus, que rejeita a fé, para te motivar, para te influenciar. Viu? O diabo usa aquele chefe seu, né, que você admira tanto, para te criticar, e você criticar a sua fé, zombar da sua fé, e você concordar. Aí você vai sendo minado nos seus pontos vitais da crença espiritual. Olha, grave bem isso: quem desmotiva a sua vida de fé é um péssimo amigo. Mas é parente, que é parente, então não quer nem ser amigo desse parente. Quem te desmotiva a prática de fé é um péssimo amigo para você. Não ouça quem escarnece de Deus. Não ouça quem zomba da palavra do Senhor Deus. Não zomba, não ouça. Não admire quem é crítico de Jesus, então. Não admire, não escuta, não leia, não ouça. Tem demais, mas não ouça aí nas redes sociais quem é crítico de Jesus. Não vai escutar esses diabados, esses demoniados, né, fazer a sua cabeça como a cabeça deles foram feitas. Eu quero encerrar essa palavra nessa noite assim. Primeira coisa, para a gente vencer esse embate, primeira coisa, a gente tem que resistir o inimigo. Tem que ter consciência. Eu preciso resistir o inimigo da minha vida. Às vezes a mulher pensa: meu marido é tão feio, que eu posso ficar tranquilo, que ninguém vai interessar por ele. Rapaz, isso aí ganha nada. O diabo enfeita ele. O diabo põe nele uma sabe o que é? Quando você acorda, seu marido está enrolado com uma sirigaita. Você entendeu? Então não resista ao inimigo. Resista Satanás por meio da oração,
por meio da comunhão, por meio do louvor, por meio da adoração, por meio da manifestação do nome, do poder que há em Cristo Jesus. Segunda coisa, fortalece o espiritual, irmão. Fortalece o espiritual. Há uma expressão lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, os da casa de Davi ia fortalecendo, e os da casa de Saul ia enfraquecendo. Aprenda uma coisa: se você não fortalecer o seu lado espiritual, o seu lado carnal vai ficar muito forte. Não tem jeito de ficar assim, empate não, tá? Não dá para dar 0 a 0 nessa guerra não. Ou um ganha, ou outro ganha. Tem gente que alimenta a carne, e a carne alimenta de coisas carnais. Carne gosta de coisa carnal. Carne gosta de pornografia, carne gosta de prostituição, carne gosta de mentira, carne gosta de violência, de tragédia. A carne gosta disso. Irmão, você já pensou? Manchete do jornal: poesia tal. Alguém interessa e compra o jornal? Manchete do jornal: violada em pleno palco. E as pessoas, tem as pessoas que pegam o jornal. É interessante essa não é prova. Você pode perguntar quem mexe com o jornalismo. O que vem de jornal mesmo é página policial. O povo, a carne do povo adora morte, sexo e sangue. Se não tiver isso, não vende. É o que mais vende. Dá dinheiro, dá lucro isso, irmão. Então carne gosta disso. Então aprenda isso. Se você alimenta a sua carne, essa carne que nada aproveita, ela vai abafar o espiritual. Então por isso que nós encontramos aqui recomendação: fortalece o homem espiritual. Terceira coisa, vigiai e orai, porque a carne é fraca. A carne é fraca. A carne é comida de Satanás mesmo. A carne é comida da terra. A carne é fraca mesmo. E a fraqueza da carne é tendenciosa àquilo que é contra o espírito. Então a gente tem que vigiar e orar, para a gente não cair em tentação. Outra expressão que eu gosto muito de falar é assim: a gente precisa aprender a fortalecer, fazer forte em nós a nossa vocação e nossa eleição. O que é a vocação e eleição? É a nossa chamada e a nossa escolha. Eu tenho que fazer forte cada dia mais a certeza, a convicção na minha vida que eu sou crente não porque eu quero ser crente. Eu sou crente porque Deus, na sua infinita misericórdia, me atraiu para Jesus. Não foi a carne que me trouxe, mas foi o Pai que me trouxe até Jesus e me revelou o que Jesus é para a minha vida. Aleluia. Eu tenho que ter essa vocação, eu tenho que fazer forte isso. Você é crente não é porque seu pai é crente, não. Você é crente não é porque sua mulher é crente, não. Você tem que saber se você é crente, você é chamado, você é escolhido, porque Deus, na sua presciência, na sua infinita graça e misericórdia, Ele te escolheu e levou até Jesus. Não foi eu que fui a Jesus, foi Jesus que foi até a mim. Isso é belo. Não fui eu que fui atrás de Jesus, foi Ele que foi atrás de mim. Amém? É isso que você tem que ter consciência. Você é escolhido e chamado porque Deus aprove em te querer, em te atrair, em levar para Ele. E a coisa mais
mais certa, mais inteligente que a gente faz é saber quem precisa estar renovando cada dia mais a nossa vida espiritual, renovando os dons espirituais, a alegria da salvação, renovando a presença de Deus entre nós e dentro de nós, fortalecer. Quero que vocês fiquem de pé. Eu quero encerrar essa palavra com a palavra que aos Efésios, escreve aos Efésios, acerca da vida, da praticidade, da comunhão, da luta, da importância da gente viver o espiritual. Ele encerra com a carta aos Efésios assim: finalmente, eu sei, por fim, portanto, né? Concluindo, fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Finalmente, essa mesma expressão que eu quero dizer para vocês, irmão, finalmente, conclua isto: fortaleçam no Senhor, no poder da sua força, vistam das armaduras de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Contra as ciladas do diabo. Cilada aqui é o mesmo que armadilha, é o mesmo que golpe, é o mesmo que esperteza, né? Lá no interior, lá na roça, a gente arma as armadilhas, pega um tatu, né? É crime, né? Ambiental. Armava aquelas armadilhas. Aí, era puca. Aí você colocava o que ele interessava lá dentro. Coloca o que interessava. Aí o animal vê o que ele interessa. Aí vai. Quando vai, ele não tem ideia que aquilo era um arapuca, é uma armadilha, é uma cilada. Aí caiu ali, está perdido. Então, a gente precisa, o Espírito Santo está falando assim: olha, a gente precisa vestir da armadura de Deus, para não cair nessas armadilhas de Satanás na nossa caminhada. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as potestades, autoridade, contra os dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Permanecer inabaláveis depois de ter feito tudo. Aí eu quero aqui dizer o seguinte: vou usar aqui a irmã Aldenora como minha referência hoje. Minha queridinha irmã, minha mãe não está aqui, é a mais idosa, Aldenora, com 84 anos. Depois de 84 anos, depois de feito tudo, se a Aldenora não der vazão para o Espírito de Deus todos os dias, a tristeza chega, a dúvida chega, não é verdade? A murmuração chega, os lamentos chegam, os reclames chegam, e perde a graça de Deus na vida. Então, companheiros, não tem tempo em toda época, em todos os dias, em todo momento, a gente tem que está resistindo todo o embate contra a nossa vida espiritual. Aí fala bem assim mantenham firmes, cingido com o cinto da verdade, vestida com o couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual podeis poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore em Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Portanto, esta é a minha palavra que eu tenho para dar para vocês nessa noite, tá?
Eu estou dizendo aqui, porque eu não estou profetizando que tem entre nós alguém que está querendo recuar, querendo afastar, querendo desistir, querendo abandonar o barco. Não estou profetizando isso, mas estou profetizando: se você não cuidar, se você não renovar, se você não resistir, se você não buscar, você não vigiar, você corre o risco de ocorrer isso que ocorreu com alguns homens na sua história. Mas nesta noite o Espírito Santo aprove te convidar aqui para dizer o seguinte: o Espírito Santo dizendo: filho e filha, beba mais da minha fonte espiritual, porque quando eu fizer em você uma fonte eterna, vocês vão jorrar dentro de vocês rios de águas vivas. Amém? Aleluia, aleluia. Aí, eu quero encerrar aqui com uma palavra de Jesus. Jesus disse assim: olha, aqueles que o Pai enviar para mim, aqueles que o Pai enviar para mim, eu os asseguro que eu nunca vou abandoná-los. Eu os asseguro que eu nunca vou os rejeitá-los, mas eu vou os proteger, eu vou os guardar, eu vou os ungir, eu vou os abençoar, para que eles possam vencer e herdar tudo que é promessa de Deus para nós. Amém? Levante a sua mão ao céu, louve ao Senhor, exalte a Deus, glorifique ao Senhor, renove a sua fé, renove a sua convicção, envolva mais com a vida espiritual, faz forte a sua chamada e deleita no regozijo da presença deste Deus tremendo e maravilhoso. Oh, glória!